Hoje é dia de review aqui no canal da FUT e a gente vai conversar sobre essa belezinha aqui, a chuteira Puma TT, versão Society, um clássico da Puma. E aí eu quero conversar para vocês, dar a minha humilde opinião, falar dos pontos positivos, aquilo que eu gostei dessa chuteira, aquilo que eu não gostei tanto assim, os pontos negativos, e avaliar e dizer para quem eu indicaria esse tipo de chuteira aqui. A Puma King vem em duas versões, tem essa daqui, a preta, com essa faixa branca, e tem o inverso, que é a chuteira branca com a faixa preta. Deixa aqui nos comentários, inclusive, qual é a sua versão favorita. Eu gosto muito dessa versão aqui, essa versão preta. Eu acho que esse preto com essa faixa branca aqui tem esse ar mais clássico, né? Muito bonito. Mas eu também quero saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários qual a versão que você acha mais bonita. Como a maioria das boas chuteiras, na Puma King a gente tem um cabedal e quase toda a chuteira feita de um couro. A Puma não revela que tipo de couro é, mas provavelmente é um couro bovino, é um couro de alta qualidade, um pouquinho grosso sim, porém você não sente tanto essa diferença, é um couro de ótima qualidade. Desde a primeira vez que eu usei a chuteira, não é aquela chuteira que precisa de um tempo de quebra, sabe? Desde a primeira vez que eu usei, lógico que as primeiras vezes ela é um pouquinho mais rígida, mas nem se compara com outras chuteiras. Ela quase que não tem essa quebra, né? E assim, ao longo do que você vai usando, sim, ela vai ficando melhor, mas desde a primeira vez que eu coloquei ela no pé, ela já estava muito boa. É um couro de excelente qualidade, só não vai fazer como eu, tá? Eu passei um paninho, eu não sei como que tá aparecendo aí pra vocês no vídeo, mas aqui pessoalmente ela tá um pouquinho ressecada porque eu limpei ela para fazer esse review e não hidratei. Então uma dica que vai junto com o vídeo é, se você gosta de chuteira de couro, pelo menos uma vez por mês ou sempre que você for limpar com água e sabão, hidrata o couro, isso vai aumentar a maciez. Só toma cuidado com o tipo de material que você usa, dê preferência por hidratantes específicos para o couro, porque existem alguns hidratantes corporais ou alguns tipos de hidratantes que eles até funcionam no couro, mas na minha experiência eu já descolei chuteira utilizando. Então essas regiões onde tem cola, evita passar esse hidratante, porque ele pode soltar, ele pode reagir com a cola e descolar mais fácil a sua chuteira, tá? Então hidratante só na região que é couro, região que é plástico, existem outros produtos, mas não precisa se preocupar tanto como o couro, tá? O couro é um material, sim, que exige alguns cuidados, porém se hidratar ele sempre que você for limpar a chuteira ou uma vez por mês, você vai ter uma chuteira com muita durabilidade e muito conforto. Agora a gente vai falar de um ponto que me surpreendeu muito nessa chuteira. Eu já tô com ela há um pouquinho mais de um mês, então é mais do que um review, já é um teste, eu já usei ela algumas vezes, já estou adaptado a ela, é a chuteira que eu estou usando no meu dia a dia. Só que antes da gente falar sobre o sistema de travas e como eu me surpreendi com ele, porque são travas que eu achava que era baixo, que ia escorregar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal da FUT Fanatics. E é muito importante você se inscreva aqui no canal da FUT e, se possível, também se inscreva no meu outro canal. Agora vamos voltar e falar do sistema de trava. Por fotos, por análise, quando eu olhava para essa chuteira, até a primeira vez que eu peguei ela na mão, essas travas aqui em formato de estrela, eu achava que elas eram curtas, e realmente elas são curtas, e eu achava que eu ia escorregar em campo com ela. Eu tenho muito medo de chuteiras já tive experiências com chuteiras de travas pequenas, e como aqui na minha região, apesar de ser a grama sintética, é uma grama já mais antiga, e de grama não tem mais muita coisa, tem só borrachinha, e borrachinha em grande quantidade, ela é extremamente escorregadia. E se você usa uma chuteira com trava baixa, você tem uma chance maior de escorregar. Isso é um saco. Toda hora que você vai acelerar ou que você vai desacelerar, todas essas mudanças de direção e mudança de velocidade, você acaba escorregando dentro de campo. E isso é muito ruim. Porém, eu não sei se é por ela ser uma forma um pouquinho mais larga ou pelo formato das travas, sabe, a quantidade de travas que tem, eu não senti escorregar em nenhum momento. É uma chuteira que eu não escorreguei com ela, apesar das travas serem baixas. Eu não sei se num gramado de grama natural, molhado, se ela vai bem, porque as travas realmente são pequenas. Porém, a minha experiência, eu não escorreguei em campo com essas travas aqui. São travas muito boas, não são travas extremamente agressivas, porém eu não senti nem ela agarrar no campo, sabe? Existem algumas chuteiras com travas muito altas, que quando você pisa em campo você se sente um pouquinho travado. Eu não senti isso, lógico, porque as travas são baixas, mas eu também não escorreguei. Então a facilidade em fazer mudanças de direção você tem com esse solado aqui, com essas travas, e ao mesmo tempo você não se sente travado dentro de campo e também não escorrega. Agora, que para mim é o ponto mais fraco, né? Seria o calcanhar de Aquiles dessa chuteira, e realmente é calcanhar, porque a minha experiência, apesar de estar usando há um pouquinho mais de um mês essa chuteira, eu senti algumas dores aqui no calcanhar. E por que seria isso? Essa chuteira, ela até tem essa
parte branca aqui, que seria uma entressola que funciona como um amortecimento, porém, na minha humilde opinião, é um amortecimento bem humilde, assim, você não sente tanto. É um amortecimento mais rígido. Claro que não dá para você atribuir só a chuteira uma dor que você sente, mas desde o momento que eu passei a usar essa chuteira aqui, eu senti um pouquinho de incômodo na região do calcanhar, tá? Não é nessa região aqui atrás, é a região mais embaixo, e eu atribuo isso por ela ser um solado um pouquinho mais rígido. Se você já tem um sobrepeso, você já tem um problema de lesão, você é um pouquinho mais velho, eu acho que essa chuteira aqui ela poderia ter uma entressola um pouquinho melhor, um sistema de amortecimento um pouquinho mais responsivo. Mesmo se tratando de uma chuteira clássica, eu acredito que uma repaginada, uma renovada e trazer um pouquinho mais de tecnologias cairia muito bem nessa chuteira, porque ela tem um design muito bonito. E se a gente conseguisse atribuir aqui um sistema de entressola um pouquinho mais responsivo, um pouquinho mais macio, mas claro, eu não gosto de amortecimentos muito macio. Eu acredito que ele acaba mais te atrapalhando que te ajudando dentro de campo. Porém, eu acho que esse aqui, ele peca um pouquinho por ser duro demais. Agora, um ponto onde ela vai muito bem, essa chuteira ela vai muito bem em diversos aspectos, é o seu contraforte, tá? Ele é rígido. Um outro ponto que a gente não falou também sobre o solado, eu falei muito sobre as travas, né? Mas é o como ele dobra na região correta. Ele não é... Isso também se deve muito pelo sistema de amortecimento, que tem esse EVA aqui nessa região, que ajuda a dar estabilidade nessa região aqui do pé, e ela dobra mais na frente, que é a região que tem que dobrar mesmo. Junto com o seu contraforte, tudo isso é importante por quê? Porque se vocês têm uma chuteira que é muito mole, nesse sentido, a chance de você torcer o seu pé, o seu tornozelo, é maior. Chuteira que tem um contraforte muito bom, como essa aqui, ó, é rígido, o seu pé ele vai ficar estável, então o seu pé ele não vai torcer, tem uma chance menor de você torcer. O acabamento interno também da chuteira, nessa região aqui do calcanhar também é muito bom. Eu gosto dessa chuteira, o tamanho, que é um ponto, vem sendo um ponto fraco em algumas chuteiras. Não dá para entender como algumas chuteiras conseguem fazer uma boca muito pequena e você não consegue pôr o seu pé dentro. Só que aqui a gente tem um tamanho ideal e a altura ideal. Quando a gente tem essa região aqui muito alta, ela vai começar a incomodar ali no seu tendão. Se ela tem muito baixa, você vai sentir ela sair muito fácil do seu pé. Aqui não, tá no tamanho ideal. O acabamento interno, ele é de um material sintético, porém ele é áspero na medida do possível. Não causou nenhuma bolha para mim aqui. Eu tenho isso, acontece com algumas chuteiras de causar bolha, principalmente nos primeiros dias de uso. Eu não tive esse problema com essa chuteira aqui. Nesse ponto a Puma King vai muito bem. Agora a gente vai falar de tamanho e peso. Essa chuteira ela não é pesada como ela aparenta ser. Toda vez que a gente olha para uma chuteira de couro, uma chuteira com esse ar mais clássico, a gente fala, poxa, vai ser uma chuteira mais pesada. Porém, eu não senti isso. Provavelmente eu estou colocando aí na tela o peso desse modelo, que é número 40. Não considero uma chuteira pesada, ela está na faixa de peso de outras chuteiras que se dizem, né, speed boots. E a sensação com ela nos pés, em nenhum momento ela me passou essa sensação de ser uma chuteira pesada. Às vezes você tem uma chuteira que na balança é até algumas gramas mais leve, porém dentro de campo ela te passa essa sensação de ser um pouquinho mais pesado. Aqui eu não senti isso, lógico, não é a chuteira mais leve do mercado, mas ela tá bem equilibrada ali também, não é uma chuteira com muito peso. Um segundo ponto que eu acho que é mais importante ainda, na minha humilde opinião, do que o peso da chuteira é a sua forma e o seu formato. Eu vejo algumas pessoas falando sobre como você deve comprar um modelo com um número a menos, porque ela tem realmente um formato muito largo. Só que eu acredito que o mais importante do que o formato do comprimento é você entender o formato da largura dos seus pés. Existem chuteiras que elas encaixam melhor, que ela tem uma forma melhor para quem tem pés muito largos, pé com o peito do pé mais alto, pé que ele é mais largo, né, nas laterais, e existem pés que são mais estreitos. Então você precisa procurar uma chuteira com a forma ideal. Adaptar o tamanho eu já não acho tão bom. Eu acho que o tamanho ele não pode ficar nem sobrando muito e nem apertado demais. A dica que eu posso passar para vocês, e é muito importante, eu faço isso com todas as chuteiras, não mais porque agora eu já sei o tamanho do meu pé, ele não cresce mais. Porém, se você está em uma fase de crescimento, se você é adolescente, criança, pega uma folha e desenha o seu pé e mede, para você saber exatamente quantos centímetros tem o seu pé. E aí você vai buscar a chuteira com o tamanho, o ideal para o seu pé. Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem os tamanhos quebrados, né? Isso traz um ajuste mais facilitado ainda. Só que um outro ponto, além desse ajuste de comprimento, você precisa adaptar a largura da chuteira. E como a gente vê aqui,
A Puma King, ela é uma chuteira com a forma um pouquinho mais larga. Então se você tem um pé de médio para largo, ela vai ser uma chuteira que vai casar muito bem com o seu pé. Porém, se você tem um pé extremamente estreito, ele vai ficar sobrando aqui lateralmente. E de nada adianta você apertar aqui e ficar sentindo o seu dedão, porque lateralmente você ainda vai ter folga na chuteira. Claro que você pode apertar um pouquinho mais o cardaço, e é um ajuste que tem, né, para pessoas que têm um pé mais largo ou mais fino. Você consegue ajustar um pouquinho aqui com o cardaço, mas a gente vê que a quantidade que você consegue encurtar aqui é muito pouca. Por isso, se você tem um pé extremamente estreito, talvez essa daqui não seja a chuteira ideal para você. Se você já tem um pé de médio para largo, pode ir sem medo, que você vai se sentir muito bem desde as primeiras vezes de uso. Essa chuteira, ela tem como característica, desde a primeira vez que eu usei ela não ficou apertando em nenhum lugar e também não ficou folgada. Ela encaixou muito bem no meu pé. Eu comprei no número 40, normalmente esse é o tamanho que eu uso, que são 27 centímetros na tabela da Puma, e ela encaixou muito bem no meu pé. Nem ficou folgada e nem ficou apertada. Eu acredito que quem se interessa pela Puma King são as pessoas que gostam desse estilo mais clássico. Na minha humilde opinião, esse é o ponto mais alto dessa chuteira. O seu design, esse ar mais clássico, se é um design que você acha bonito, que você acha atraente, talvez essa chuteira seja ideal para você. É uma chuteira que te entrega um bom cabedal, com uma boa qualidade de couro, por um preço razoável. Ela se encaixa sendo um ótimo custo-benefício. Porém, se você já é um atleta que tem alguns problemas articulares, essa falta de uma entressola um pouquinho mais responsiva, um pouquinho mais de amortecimento, talvez seja um empecilho para que essa seja a sua próxima chuteira. Também, se os seus pés forem muito estreitos, talvez mesmo apertando bastante o cadarço, você vai ficar com uma sobra excessiva aqui no seu pé. Agora, se o seu pé é de médio para largo, se você não tem um problema articular muito severo e você gosta desse estilo de chuteira mais clássico, esse cabedal em couro natural, você pode ter certeza que você vai ter uma chuteira com um ótimo custo-benefício, um sistema de travas responsivos e um cabedal extremamente macio que vai auxiliar você no domínio, no drible e na finalização. Lembrando vocês que vocês podem adquirir essa chuteira aqui e também muitas outras chuteiras com extrema qualidade no site da Foot Fanatics. Link aqui na descrição. E é isso aí, esse era o vídeo que eu tinha que trazer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado e tô deixando sugestão de outros vídeos meus aqui no canal, tá? Antes de você ir embora, não esquece do seu like e do seu comentário. Valeu, tamo junto!